Olá, galera! E aí? Vocês estão bem? Espero que sim! Então, pessoal, eu tô aqui com mais uma videoaula de filosofia, na qual eu irei dar continuidade ao capítulo 3, que tem como tema central o que é a realidade. Então, na videoaula passada, eu falei de um filósofo pré-socrático conhecido como Heráclito de Éfeso. Heráclito afirma que nós não banhamos no mesmo rio mais de uma vez, né? Então ele faz uma ligação entre a realidade e a transformação. Ele afirma que tudo que acontece agora, nesse instante, jamais pode se repetir, acontecer da mesma maneira. E nessa videoaula, continuando nossa reflexão sobre o que é a realidade, vem outro filósofo e vai contrariar a concepção de Heráclito. Então temos aqui a explicação racional da realidade, né? Ou seja, os filósofos pré-socráticos, ele explicava a realidade através do seu pensamento da razão, né? Não através de experiência, dos dados sensíveis. Então, se a essência da natureza é a mudança, como afirma Heráclito, se tudo se transforma ou se modifica constantemente, e é isso que percebemos ao observar, por exemplo, uma flor que germina, desenvolve-se, floresce, murcha e morre. Como podemos conhecer a realidade dessa flor? Se ela está sempre em constante transformação. Como podemos afirmar que algo é de determinada maneira? Se ela muda ininterruptamente, né? Então, algo que está mudando constantemente, como é que nós vamos saber que ela realmente é? O que ela é realmente, né? Então, há algo ali que faz a gente refletir, a gente pensar sobre a realidade. Eu acho que vocês não tinham nem observado, né? Quanto isso é importante a gente refletir. Então, como podemos pensar que aquela flor murchinha, aquela flor que tá feinha, ele acaba, ninguém tá olhando para essa flor, né? Era aquela flor tão linda que a gente cheirava, que as meninas colocavam do ladinho do cabelo para tirar foto, enfeitar. Você vai colocar aquela flor murcha no cabelo para enfeitar ou vai ficar cheirando ela? Não, né? Então tudo se transforma, né? Mas só que dentro dessa transformação há uma realidade, há uma essência. Como é que podemos afirmar, né, que aquele senhor, cabelinho branco, né, já com a pele bem gilhadinha, bem sofridinho, ele já tá nos fins dos dias da vida dele, era aquele rapaz tão bonito em que as pessoas, ou seja, as moças, né, admiravam, era apaixonado por ele, né? Então, algo que faz a gente refletir, né? Aquela moça que pode ser bonita, perfeita, de corpo, tudo, aquilo dali vai se transformar, certo? Então, é a realidade, é o que acontece em nossa vida. Como é que a gente podemos afirmar que aquela maçã murchinha também, aquela maçã podre, né? Ninguém come maçã podre. Era aquela maçã linda, vermelha, né? Então, tudo se transforma. Os exemplos que eu coloquei aqui é para dizer que dependente de pessoa, independente de planta, fruta, objeto também, tudo se transforma, certo? E aí, diante dessa transformação, nós chegamos à crise da identidade. Então, quem sou eu realmente? Eu sou aquela pessoa de 10 anos atrás ou sou essa pessoa de agora? Aquele pensamento que eu tinha há 5 anos atrás, será que ele está permanente em mim? Ou será que eu tenho outro pensamento? Será que eu tenho outra perspectiva de vida? Será que o que eu queria atrás, eu estou querendo de novo? Né? Então, aí temos a crise da identidade. Muitas pessoas, ela não aceita, né? O tempo passa, ela sempre quer ser jovem, né? Quer sempre ter aquele jovem divertido, aquele jovem que gosta de curtir balada e tudo, né? Mas isso não impede dele fazer isso, não. O que tem de diferente é que ele vai se transformar fisicamente, mas ele pode continuar aquela pessoa feliz. Ele tem que aceitar a realidade, tá ok? Então, galera, a filosofia ela surgiu pela necessidade de explicar racionalmente a realidade, em oposição à interpretação mítica, né? Ou seja, antes dessa interpretação dos filósofos achar a necessidade de interpretar a realidade, tudo se explicava através de mitos, né? Através de histórias contadas ou através de divindades dos deuses.
Então, em oposição à interpretação mítica, a explicação coerente, justificada por argumentos lógicos também, e não contraditórios, formando pensamentos, ideias e conceitos. E aí agora iremos falar desse filósofo Parmênides de Elea, filósofo pré-socrático. Então, temos aqui, ele foi um pensador antigo pré-socrático, como já citei agora há pouco. Ele nasceu por volta de 515 a.C., lá na cidade de Elea, por isso que ele é conhecido como Parmênides de Elea, né? Porque seja o sobrenome que ele deram esse nome a ele, não, é porque ele é da cidade de Elea, lá da Grécia. Então, ele foi contemporâneo de Heráclito, mas ele não aceitava as explicações de Heráclito em relação à questão da mudança, da transformação, e ele trata também do imobilismo universal. Que o imobilismo universal, podemos também, mesma coisa de dizer natureza imóvel, né? Ou seja, a natureza, ela permanece a mesma, ela tem uma única essência, apesar da transformação, de acordo com Heráclito, ela tem alguma essência ali que nunca vai mudar. Vocês se lembram que na aula passada eu falei, que eu dei o exemplo, né, que se uma pessoa sair da casa do pai, da mãe, casou, teve filhos, separou, não deu certo, voltou para casa dos pais, aquilo ali não vai ser mais a mesma situação, né? Então, aí eu refazendo esse exemplo, de acordo com o pensamento de Parmênides, ele disse que tá certo, não vai ser a mesma situação, mas a pessoa vai ser a mesma. Ela ou ele vai ser os filhos daquela pessoa em que ele retornou para casa, certo? Então, ele também é um predecessor do pensamento metafísico, ou seja, ele é conhecido também como uma pessoa que, por exemplo, que fundou, que deu início ali ao estudo metafísico. O metafísico, como já foi dito, né, é o estudo do que não é real e o que é real, tá certo? Então, ele, dentro do pensamento dele, ele faz um estudo do ser, né? O estudo do ser, do que é o ser, a sua essência. E diante disso, ele vai buscar um conceitozinho conhecido como aletheia, que significa, aletheia é uma palavrinha de origem grega, que ela tem a tradução para o português, verdade, né? Então, diante disso, ele vai buscar a verdade do ser, né? Qual a sua essência, qual a sua realidade. Então, o poema de Parmênides tem esse daqui: conduz à luz da verdade por divindades metodológicas, né? Ou seja, as explicações está de acordo com as divindades metodológicas, né? Os métodos através das lógicas, né? Será que tem lógica isso? Então, verdade é o caminho do pensamento. Presta atenção, tudo que existe, ele afirma, tudo que existe pode ser pensado. Tudo que não existe não pode ser pensado. Tem alguma coerência, né, nisso? Então, tudo que pode ser pensado, para ele pode ser dito. Tudo que não pode ser pensado, também não pode ser dito. Ou seja, ele diz que você pode pensar em tudo que existe, mas não pode pensar na não existência, tá certo? Então, o ser não é e o não ser, ele não é. E essa é a frasezinha que se destaca no pensamento dele. O ser não é e o não ser não é. Então ele diz que o não ser, aquilo que não é uma ilusão. Ou seja, muitas pessoas acreditam em algo que não é verdade. Então esse algo que não é verdade, para ele é o não ser. Então é uma ilusão. E aí, continuando, ele vai buscar reconhecer, né, uma identidade entre três elementos, que é o ser, pensar e o dizer. Ele diz que o ser é tudo que pode ser pensado, e tudo que pode ser pensado também pode ser dito, né? Ou seja, só pode ser dito aquela situação, aquela coisa que passa pela sua mente, ou seja, pelo seu pensamento. Então, tudo que não existe, pessoal, corresponde ao não ser. O não ser não pode ser pensado e nem se pode falar sobre ele. Se ele não existe,
né? Ou seja, aquele pensamento enganoso. Esse não ser que ele está querendo dizer, acho que alguém deve estar perguntando, significa o pensamento enganoso, né? Aquilo que não é real. Afinal, é inexistente. Ou seja, eu falei para vocês agora há pouco que ele foi ali como um predecessor da metafísica, ele que iniciou o pensamento metafísico. Então, há uma correlação entre ser, pensar e dizer, né? Então, essa frase, tudo que eu posso dizer, eu posso pensar, tudo que eu posso pensar, eu posso dizer, eu posso ser. E o que não é ser, não pode pensar e não pode dizer. Então, ele fez essa correlação para poder reconhecer a identidade do ser. Então tem um aqui, o não ser é ausência, vazio, e não existe, né? O não ser, ele é o vazio, ele é a angústia, ele é o desespero, então ele é tudo aquilo que a pessoa tem a necessidade, por exemplo, de espírito, né? De alimentar o seu espírito. E aí eu tenho aqui, então, como caímos no erro? Como é que nós caímos tanto no erro, né? Quem foi que nunca errou em sua vida? Todos nós temos erro, ninguém é perfeito. Então a verdade pura era exclusiva dos deuses. Ele diz que a verdade verdadeira, pura, é exclusiva dos deuses, né? Naquela época que acreditava muito nos deuses. Então, aos mortais, a via da doxa, ou seja, da opinião. E aí ele diz também, é por meio da opinião que caímos no erro. Ele diz que a opinião é um julgamento antes de conhecer completamente a verdade, né? Eu tenho uma opinião, a gente costumamos dizer que a opinião, cada um tem a sua. Eu gosto de uma coisa, você não gosta da coisa que eu gosto, né? Então ele afirma que é através dessa opinião que nós caímos nos erros. Nós não temos que ir pela opinião, né? Pelo gosto, nós temos que ir pela realidade, pelo que é o ser, pelo que é a essência daquela coisa. Você pode não gostar, você pode ter uma opinião diferente, mas você tem que ir pelo ser, pela essência da coisa. A opinião carrega preceitos trazidos pelas vivências e pela aparência das coisas. Essa aparência que Parmênides afirma, ele está querendo dizer que é a mudança, né? A aparência, ela muda, mas só que permanece a sua essência. Você nasceu, era criança, adolescente, vai virar adulto, vai envelhecer. Então tudo isso é aparência, né? Olha aquela menina como é bonita, bem feita de corpo, então aquilo ali é aparência. A essência, a realidade dela é outra, totalmente dessa mudança, dessa aparência, como identifica Parmênides. E diante disso, essa aparência é justamente uma mudança, né? Como eu falei. Então, essa opinião, como eu disse também, que vai fazer você chegar no erro, leva o ser humano ao mortal erro também. Ao passo que as divindades gregas antigas, que não eram consideradas tão superiores como a nossa noção de cristão de Deus, mas aqueles deuses que nossa opinião estava muito próxima à nossa religião. E aí ele vem também com um conceito importante, a questão do imobilismo. O imobilismo para ele está relacionado ao universal. Então tem um aqui, o ser é uno, ou seja, é um. Ele é imóvel, indestrutível, ou seja, ele é inabalável. Ao contrário da filosofia de Heráclito, como eu disse para ele, que ele vai contrariar o pensamento dele. Então ele diz que o ser ele é um, né? Você é uma menina, mas você tem uma opção sexual de seguir como um menino, certo? Você tem isso hoje é livre para você escolher, mas para Parmênides você sempre vai ter uma essência ali que nunca vai mudar, certo? Isso quem está dizendo não sou eu, isso quem está dizendo é Parmênides, certo? Então, o ser é eterno, imutável, ele nunca vai se transformar, ele vai nascer menina, vai morrer menina, independente da opção, da maneira que ele vai agir na sociedade, tá bom? Então, o ser não foi criador,
Pois se ele surgiu de algo, só pode ter surgido de algo que já era ser. Antes dele, ou surgiu do nada, o que é impossível. O ser para ele é indestrutível, né? Como já foi dito aqui no primeiro ponto. Ele é inabalável, nada vai mudar quem ele realmente é. Ah, eu era tão jovem, eu tô tão velha, acabada, eu tô me sentindo um trapo, né? Mas eu nunca vou deixar de ser a Gabriela, nunca vou deixar de ser essa pessoa, sempre vou ser eu, independente da situação, independente da vida que eu vou viver. Certo? Pessoal, voltando aqui, quando eu falei a questão da opção sexual, vocês não pensem que eu tô julgando, criticando, não. É algo que acontece na nossa sociedade que eu pude citar aqui de exemplo para esse filósofo, né? Que a gente se transforma, né? A gente muda, eu engordo, eu emagreço, mas eu nunca vou deixar a minha essência, sempre vai ser a mesma, viu? Porque esse assunto ele é tão tratado na nossa sociedade com tanto cuidado, né? Que algumas pessoas acham que a gente tá criticando, mas de maneira alguma, longe de mim, tá ok? Então, pessoal, ele também faz uma ligação entre o Antigo Testamento, a lógica aristotélica, né? E ele faz uma ligação também entre o pensamento de Heráclito. Uma ligação que eu digo que ele pega as concepções desses termos para poder criar a sua crítica, para poder desenvolver o seu pensamento. Então, o que é que ele afirma que faz uma ligação entre o Antigo Testamento? Ele diz que a noção de ser eterno está ligado muito, né, está semelhante à concepção judaica cristã de Deus, presente no Antigo Testamento, né, que diz no Antigo Testamento. E sobre a concepção de Aristóteles, né, a concepção da lógica aristotélica. Não sei se vocês já têm conhecimento sobre a lógica aristotélica, que ele faz estrutura da linguagem, né, para poder chegar a uma conclusão verdadeira, né? Então tudo é uma lógica, né? Tudo é uma estratégia para poder chegar a uma conclusão verdadeira. Aristóteles, ele fala sobre a primeira premissa, né, que é um termo falado, fala sobre a segunda premissa, e diante da primeira e segunda premissa, você pode chegar a uma conclusão, a um conhecimento verdadeiro. E aí, sobre a contradição do pensamento de Heráclito, já falei, né? Heráclito diz que tudo se transforma, tudo muda, né? Nada permanece do mesmo jeito. Parmênides diz que pode se transformar. Essa transformação que Heráclito diz, Parmênides afirma que é uma mudança, ou seja, que é uma aparência. Tudo ali é só uma aparência. Aquele jovem de cabelo lindo que hoje está com cabelinho branquinho, está velhinho, aquilo só era aparência. Ele permanece a mesma pessoa, ele tem a mesma essência desde o nascimento. Então, para finalizar, galera, eu sempre gosto de finalizar os slides do conteúdo de filosofia, né? Sempre trazendo a frase do filósofo no qual se trata do conteúdo. Então, eu tenho essa frase aqui, não existe só essa, existe várias, mas tem aqui: o ser é e não pode ser, e o não ser não é e não pode ser de modo algum. De certa maneira traz uma confusãozinha na nossa cabeça, né? Então, repetindo o que eu já falei, ele diz que o ser, ele só pode ser falado, só pode ser dito se ele for pensado. E o não ser, ele não existe, ele não pode ser falado, não pode ser dialogado, certo? Então, galera, era isso. E agora vá lá para a atividade resolver todas as questões, tá ok? Um grande abraço, até a próxima.